Bem, vamos começar então a nossa videoaula 3B. Nós estávamos falando nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores, sobre o realismo crítico e o seu papel no ensino e aprendizagem da física, e destacamos o papel das metáforas na criação científica, afirmando que todas as afirmações científicas são metáforas, né? São afirmações que valem para descrever a realidade dentro de um certo contexto de validade. E eu havia desenvolvido alguns exemplos para falar melhor disso, inclusive também um poema, né? Eu havia falado da natureza da luz, a questão da dualidade da linguagem, havia citado o livro do Wilson, havia falado de um poema de Ferreira Goulart, chamado Poema Sujo, né? Para vocês fazerem uma comparação com a questão da dimensão metafórica da ciência. Dei também um exemplo de capilaridade e tensão superficial, tirado daquele livro ali do Eric Rogers. E nessa aula de hoje, eu vou tecer mais umas considerações finais sobre essa questão da metáfora, porque eu reputo isso como de grande importância e algo que os estudantes tendem a ter uma certa dificuldade de compreender. Quando a gente diz que as afirmações da ciência são metáforas, as afirmações da física não são exatamente a descrição de como a realidade é mesmo, eles tendem a exagerar, muitos tendem a exagerar e dizer, então quer dizer que as afirmações da ciência, você está dizendo que são mentiras, são inverdades? Não estou dizendo que são inverdades. Estou dizendo na mesma acepção daquele exemplo de Galileu, que dizia que é preciso se falsificar o mundo, ou seja, se idealizar o mundo, se simplificar o mundo, fazer recortes da realidade, porque só assim se pode matematizá-lo. Porque a realidade é muito complexa. E disse, e repito, que tentar entender a realidade sem simplificá-la como a realidade é mesmo, existe uma quantidade de matemática que nós não dispomos para. Já dei vários exemplos disso. E isso corresponde a uma atitude aristotélica. Daí que Aristóteles achava que não se devia introduzir a matemática na realidade, na compreensão da realidade, porque é impossível de se introduzir tal complexidade da mesma. O artifício de se conseguir introduzir a matemática na realidade, se matematizar a realidade, advém justamente do ato inicial de simplificar. Se construir modelos e idealizações, metáforas da realidade. Então vou trabalhar com mais um exemplo, dessa vez tirado de um texto de um amigo meu, um grande amigo meu, o professor Fernando Lang da Silveira, que ensina no Estudo de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e mantém um site dos mais visitados da internet sobre questões de física, digo dos mais visitados em geral, não somente em língua portuguesa, chamado CREF, né? CREF. E lá ele discute várias questões conceituais, principalmente questões levantadas por estudantes, né? Curiosos também, pessoas interessadas de modo geral em física. E uma das questões que um dia desse levantaram e que ele respondeu, e que teve também comentários de um outro amigo, um outro colega, o professor Silvio Damian, que vale a pena para essa nossa discussão, é a questão da propagação de uma tensão em uma haste. Então eu vou ler para ele que traz essa dimensão metafórica da ciência que nós estamos discutindo. Então um belo exemplo nesse texto do Grefft, do Fernando Lang, desse caráter metafórico, de como um conceito de um corpo rígido à idealização, nasceu de uma pergunta feita por um estudante, uma questão levantada. Quando o estudante lhe perguntou, poderia um puxão em um fio resistente viajar mais rápido que a luz? E deu o seguinte exemplo, estudante. Diz o estudante se dirigindo ao Fernando. Se eu tivesse um fio muito resistente, esticado, com uma sineta na extremidade, digamos que esse fio tem um comprimento equivalente à distância da Terra ao Sol. Queria saber, caso puxasse esse fio, se a sineta demoraria para sinalizar mais ou menos o tempo de 8,3 minutos que a luz demora para chegar ao Sol, da Terra ao Sol. E se esse fio fosse indivisível, fosse um fio contínuo, sem átomos, digamos que menor que um elétron. Aí o Fernando Lang responde com uma reflexão filosófica e pedagógica das melhores. Ele diz o seguinte: a tua dúvida é pertinente e repetidas vezes muitos alunos a manifestaram. Cabe começar anotando que não existem corpos rígidos. Veja bem, não existe corpo rígido. Corpo rígido, de fato, é uma idealização, é uma metáfora.
Isso é, corpos indeformáveis. Não se deformam de modo nenhum, quando sobre eles são exercidas as forças. Por mais rígido, e ele coloca entre aspas para destacar que isso aí é uma metáfora, mais rígidos que os corpos sejam, as suas dimensões podem variar devido a esforços de tensão, pressão ou de cisalhamento. O aumento de tensão em um fio é algo sempre acompanhado de um aumento da deformação na extensão, no comprimento do fio. Pois por mais resistente que este fio seja, ele possui uma elasticidade. Ele se deforma. Esta mudança da deformação está inicialmente localizada na extremidade, onde se dá o empurrão, o puxão. Esse puxão viaja através do fio. Eu disse puxão e empurrão porque imagino, pode ser uma haste também, né? Esta mudança na deformação está inicialmente localizada na extremidade onde damos o puxão. Esse puxão viaja através do fio com a rapidez de uma onda longitudinal, como onda sonora, por exemplo, de rarefações e compressões, né? E as ondas viajam na mesma velocidade, na mesma direção da propagação Em um fio de aço, esta velocidade vale cerca de 6 km por segundo, portanto, cerca de uns 50 mil avos, bem pequena a fração, da rapidez da propagação da luz no vácuo. Desta forma, conclui Fernando, no teu experimento mental, que o rapaz imaginou uma sineta sendo puxada lá no Sol, esse tempo que demoraria, né? Então, desta forma, no teu experimento mental, do fio esticado até o Sol, a sineta somente tocaria em, no mínimo, 415 mil minutos ou 208 dias após teres acionado o fio. É um tempo enorme. Um caso interessantíssimo, violador da nossa intuição, que ao longo de um corpo as mudanças da tensão interna sejam instantâneas. É o caso da bola, documentado. Aí ele cita algumas fotos assim, que você coloca uma mola helicoidal e solta a bola. E é interessante que quando você solta a mola, é diferente de você soltar um corpo qualquer, que imediatamente você vê caindo. Quando você solta uma mola, a compressão a mola está distendida, a compressão da parte de baixo se efetua enquanto a bola está sendo reduzida de tamanho e depois ela cai. E é uma coisa assim inusual, eu diria que é um experimento anti-intuitivo, contra-intuitivo. Então ele diz que no caso da mola, o topo da mola é liberado e a sua extremidade inferior permanece estática durante algum tempo. Mas sobre a queda da mola em um dinamômetro, ele cita em um outro artigo, você pode observar aí, ele cita outro dinamômetro sob a ação de forças que não se equilibram. Isso é interessante, porque ele diz, quanto ao questionamento final, que o estudo levantou, se o fio fosse indivisível, ele deixaria de ser um fio. O estado atual do nosso conhecimento de física não permite informações de qualquer natureza viajando com velocidade superior da luz. E aí o Silvio Damer fez um comentário também muito interessante dessa mesma linha, dizendo que gosta das questões que o Fernando levanta e que acrescentaria ainda nessa questão do fio ligado da Terra ao Sol, que é justamente a teoria de relatividade restrita de Einstein que derruba de vez a ideia de que um corpo possa ser perfeitamente rígido. E que ele salienta que isso é uma coisa discutida logo no início do livro de Teoria do Campo, de Landau e Lifshitz, que é um livro muito conhecido e adotado em muitas pós-graduações pelo mundo afora, pós-graduações em física. E ele ressalta que logo no início do livro de Teoria do Campo, de Landau e Lifshitz, eles começam discutindo essa relatividade restrita e usam esse exemplo da finitude da propagação de um sinal para discutir exatamente que corpos rígidos são uma idealização, são uma abstração matemática, são uma metáfora a respeito da natureza e somente fazendo essa metáfora é que nós conseguimos idealizar esses corpos rígidos. Porque a relatividade restrita ela impede que qualquer sinal no universo ele se propague com uma velocidade maior do que a velocidade da luz no vácuo. E se o corpo fosse perfeitamente rígido, como essa idealização, essa propagação seria instantânea.
E existem diversos problemas, ele destaca, que podem ser, inclusive, encontrados relativos a essa questão, né? O mais famoso dele é do corredor pegando um bastão longo e horizontal e que entra numa garagem, ressalta o Silvio, né? Sendo o comprimento da vara maior que o comprimento da garagem. A pergunta que se faz, geralmente, nesse problema, é se ele consegue entrar ou não. É justamente a combinação da contração de Lorentz com a velocidade finita da propagação da onda do choque pela vara, ao tocar na parede do fundo, que permite que ele entre. Então, ele cita um problema um pouco mais avançado na física, que envolve a relatividade restrita, e levanta um paradoxo aparente, que só pode ser resolvido se o indivíduo entender que aquilo ali, de fato, é uma idealização. Tomado à risca, o problema, como se a idealização fosse uma coisa real, ele não poderia ter solução. Existem muitas outras metáforas que nós costumamos utilizar na física e muitas vezes não nos damos conta, né? Fios inextensíveis, planos sem atrito, líquidos incompressíveis, ar sem resistência ao movimento, aceleração da gravidade constante, movimentos uniformes, gases ideais, carga pontiforme, placas infinitas, lentes completamente livres de aberração, espelhos sem absorção, placas transparentes, rigorosamente transparentes, vasos adiabatos, corpo negro, física, da física moderna, e muitos outros. Quer dizer, todos esses conceitos são muito úteis e eles permitem que se matematize a realidade. Sem eles, nós não conseguiríamos fazer física diferente das linhas aristotélicas. Certo? Eu, às vezes, noto não apenas que essas metáforas são importantes na compreensão da natureza, na construção da própria física, mas são também igualmente importantes no ensino e na aprendizagem. Nós, como professores, frequentemente usamos mão de certas analogias ou de metáforas. Há uma diferença entre analogia e metáfora na quantidade de semelhança que a comparação que nós estamos fazendo guarda em relação ao fenômeno ou ao objeto que estamos nos referindo. Uma analogia, ela carrega uma grande quantidade de semelhança. E uma metáfora carrega uma quantidade muito menor de semelhança e mais de dissemelhanças. Então, o que muitas vezes ocorre na física é nós usarmos mão de metáforas, não exatamente de analogias. Essa semana mesmo, acho que foi na segunda-feira, foi na terça, acho que foi na segunda-feira, um radialista me telefonou pela manhã, me pedindo informação, um comentário sobre um raio que havia ocorrido no Rio Grande do Sul, e que era um recorde de 710 quilômetros que havia atravessado o Rio Grande do Sul, e me pediu uma explicação. Me defrontei logo com um problema de explicar uma coisa de eletrostática, um fenômeno bastante complexo de formação de raios, para um público rigorosamente leigo, né? Que eu tenho a menor ideia de quem eram os ouvintes. Então, para explicar isso, eu disse em rápidas passagens que o mecanismo de produção dos raios tem a ver com eletrostática, com atrito de impurezas, de partículas que existe ali. Né? O ar, por exemplo, não é uma substância pura, o ar é cheio de impurezas. Né? E o atrito dessas partículas pode provocar o carregamento das nuvens e a divisão das cargas. E me referi, inclusive, ao exemplo de que quando existe uma erupção vulcânica, a grande quantidade de cinzas jogada na atmosfera faz com que os atritos provoquem o aparecimento de raios gigantescos. Né? Então, o espetáculo da erupção vulcânica é um espetáculo também de eletrostática, de aparecimento de uma tempestade de raios. Mas no caso do Rio Grande do Sul, evidentemente que não havia sido uma tempestade de raios provocados por nenhum vulcão. Então, essas impurezas presentes nas nuvens, elas provinham de poluição, geralmente poluição que era refletida da Amazônia pelas correntes, pela dinâmica das nuvens, através do rebatimento da Cordilheira dos Andes. E para lançar mão de uma metáfora para explicar como é que se dava o processo de criação do raio, porque na verdade esse raio praticamente horizontal, que vai se espalhando como uma aranha, né, com várias ligações, ele não é rigorosamente horizontal, mas ele se estende sem ir diretamente para o solo. Então eu lancei mão de duas comparações que guardavam mais de semelhança do que semelhanças, metáforas. Lancei mão de uma comparação com o cajueiro célebre que existe em Natal, que muitos já ouviram falar, o cajueiro de Pirangi, que o cajueiro
cresceu muito, e ele toca no chão, ele nasce um outro, e ele vai se multiplicando, assim como num dominó. Aí lancei mão de uma segunda metáfora, que era um jogo de dominó, uma fila de peças de dominó, que você faz uma cair, e a primeira faz cair a segunda a terceira, e assim por diante, quarta, quinta, e você pode ter uma série enorme de peças de dominó, sendo uma induzindo que a outra vai cair. E o processo do raio era um processo semelhante, onde você tinha uma descarga de uma nuvem para outra, e essa primeira descarga já induzia uma descarga da segunda nuvem, da terceira, da quarta, da quinta, e você tinha uma coisa semelhante o crescimento de um cajueiro gigantesco ou o deslocamento de peças de dominó em fila. Então, essas comparações, às vezes, a gente lança mão em aulas, mas essas comparações, essas metáforas, elas fazem parte inerente da própria física. Se nós não compreendermos essa dimensão metafórica, nós vamos ter dúvida como esse rapaz teve essa dúvida. É uma dúvida muito interessante, né? Justamente não provém essa dúvida, não provém do fato dele não ter compreendido, digamos, as informações em si, mas de não ter captado a questão filosófica, o caráter filosófico das criações científicas. Era mais ou menos isso que eu queria dizer nesse vídeo. Ainda teria muitas outras metáforas que eu poderia falar. Algumas metáforas são muito preciosas na história da física, porque estão ligadas, inclusive, a experimentos em pensamento. Einstein, por exemplo, era um cientista que criava muitas dessas metáforas. E elas inspiraram vários experimentos em pensamentos, como o do elevador em queda, que ele usa da concepção da relatividade geral para dizer que um campo gravitacional é em tudo semelhante a um campo de aceleração. O que aconteceria com um indivíduo que tivesse um foguete e desse foguete ele jogasse uma pedra, um foguete acelerado, jogasse uma pedra, como é que essa pedra ia cair? Então esses experimentos assim são muito interessantes. O outro que o Einstein fazia também, de um raio de luz, que aconteceria se eu tivesse com um espelho, olhando para o espelho, vendo a minha imagem no espelho, mas eu estivesse cavalgando um raio de luz. Parece uma loucura, mas é um experimento de pensamento. Aí se eu tivesse num raio de luz me movendo à velocidade da luz, e o espelho da minha mão também a velocidade da luz, se eu ia ver ou não ia ver a minha imagem. Esse é um experimento de veras interessante que Einstein cita, mais ou menos quando ele tinha 16 anos, a primeira vez que lhe ocorreu isso, e ele muito tempo depois cita isso como uma das origens das suas reflexões a respeito da criação da relatividade. E a propósito disso, dois amigos, o Fernando Lang, novamente, e o meu amigo Carlos Alberto dos Santos, escreveram um artigo sobre esse assunto, sobre essa questão do espelho de Einstein, né? Que vale a pena ser lido. Né? Bem, então era por hoje, por esse vídeo, eram as considerações que eu tinha a fazer a respeito de metáforas, o papel das metáforas na construção do conhecimento de física e também o papel das mesmas no ensino e aprendizagem. Na próxima aula, nós já vamos entrar com a questão filosófica, não mais do caráter ontológico da física, que é o que nós discutimos até agora, sobre essa questão do realismo crítico. Vamos agora entrar na próxima aula na discussão filosófica a respeito de epistemologia.